Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de um bom suporte. Para a gente começar, galera, eu queria dizer que muita gente acha, né, o que é mais famoso a galera falar a primeira coisa que deve se delegar é o suporte, que é muito chato e tudo mais e tal. Sim, é uma das primeiras coisas que a gente deve começar a delegar. Porém, o que eu vejo é que muita gente acha que o suporte não é preciso, né? Que não é importante e acaba deixando para lá ou fazendo de qualquer jeito. E tá aí um erro muito grave de todo mundo que faz isso. Por quê? Se eu te falar que o suporte, por exemplo, está diretamente ligado à nossa taxa de conversão de boleto, por exemplo, você vai acreditar e vai entender no primeiro momento? Como assim suporte em boleto? E eu te explico por quê. O suporte está diretamente ligado à conversão do seu site, a você vender mais. Por quê que está diretamente ligado? Primeiro, quando a gente não tem um bom suporte, a gente tem reclamações nos nossos anúncios. Ou seja, quando as pessoas veem o anúncio, né, elas vão lá e reclamam porque não foram bem atendidas, mandaram e-mail, não estão sendo respondidas, elas vão lá e começam a reclamar. E aí outras pessoas acabam vendo aqueles comentários negativos e saiba que se vê um comentário negativo ali, a probabilidade da pessoa não fechar a venda é muito alta. Então é muito difícil da gente fazer uma venda, né? E a gente às vezes perdeu uma venda por causa de um comentário ruim, porque você não deu um suporte para aquela pessoa, você não respondeu um e-mail, que é o mínimo, né, que a gente deve fazer, galera. Pelo menos vocês têm que ter ali, né, um atendimento de segunda a sexta-feira em horário comercial. Vocês não precisam ter de 6 da manhã às 11 horas da noite, não, mas no mínimo vocês têm que ter um e-mail que funcione em horário comercial, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei, né, a gente trabalhava de 10 com horário comercial, né, de 10 às 18 só. Por quê? Porque eu tinha bastante estagiário trabalhando comigo. Então a gente padronizou ali um horário de atendimento de 10 às 18 horas, que era o horário que eles ficavam ali para poder responder, né? Isso é um horário que não é o ideal para que a gente tenha, tá? Mas no começo, quando eu comecei a contratar, estagiários, era o horário que eu tinha para poder colocar. Hoje o nosso horário já é um pouco mais extenso, tá? Porém, lá no seu site, vamos supor que você só tem atendimento por e-mail, você pode colocar lá de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, que vai ficar tranquilo, né? É bem tranquilo de você colocar esse horário. Mas Fernando, eu só começo a trabalhar às 10 horas também, por exemplo. Começam a responder 10 horas. Não tem problema nenhum. 10 horas vão começar a responder o e-mail. E-mail não é instantâneo. Então você pode colocar lá que o atendimento é de 8 às 18 horas, que passa mais segurança do que de 10 às 18 horas. A pessoa mandou e-mail 8 horas, vai ser respondido às 10, enfim, não é instantâneo, tá? Mas, pelo menos, um bom suporte por e-mail você tem que ter. Redes sociais, né? Você tem que responder. Quanta gente às vezes não responde direct no Instagram, mensagem no Facebook, né? Enfim, você tem que estar sempre respondendo essas pessoas, porque senão elas vão falar mal de você, do seu site, nos seus anúncios, nas redes sociais, podem até mesmo ir para o Reclame Aqui, fazer uma reclamação no Reclame Aqui, que aí vai piorar ainda a situação. Quando alguém pesquisa alguma coisa, por exemplo, coloca o seu nome, provavelmente o Reclame Aqui vai aparecer lá em cima. O que eu mais vejo é pessoas que nem o Reclame Aqui dão atenção, sabe? Não respondem o Reclame Aqui. Então isso é muito importante, ter uma boa avaliação. Quando a gente vende bastante, a gente vai ter bastante reclamação. Isso é óbvio. Por exemplo, eu tenho sites que eu já fiz mais de 100 mil vendas, né? E tenho vários clientes. É lógico que eu tenho reclamações, né? Qualquer site, pode ser Magazine Luiza, pode ser o Grupo B2W, pode ser qualquer um. Tem reclamação. Quando vende muito, tem reclamação. A gente não consegue agradar 100% todo mundo. Não existe isso. Então, a gente ter pelo menos uma avaliação boa, ou seja, a gente responder todo mundo lá e tentar ter uma pontuação boa, é de extrema importância, tá? E o suporte, ele é responsável por isso. Ele não é só, o suporte não é só ativo, ele tem que ser o receptivo muito bom. E muita gente às vezes só foca para ter um suporte ativo. O que é? A pessoa vendeu, já entra em contato com a pessoa para vender mais, sabe? Tenta, a pessoa depois de um tempo ali que comprou, o suporte entra em contato para poder vender novamente para essa pessoa. Tem alguns sites que fazem isso maravilhosamente bem, mas quando é para receber uma reclamação, acaba deixando, né, para lá.
E aí que está um erro, né? Se você não tem um bom suporte, você pode ter certeza que você nunca vai conseguir fazer um branding realmente, você nunca vai conseguir trabalhar ali um LTV com o seu cliente e principalmente ter recompra, tá? Então isso é de extrema importância. Foque no suporte, tá? A partir do momento que você tiver condições de sair dessa parte, porque no começo vocês sabem que a gente faz tudo, né? Eu mesmo não fazia muito suporte não, porque no começo tem várias histórias aí bem engraçadas aí que eu não tinha paciência muito, acabava até fazendo coisa que não era para fazer, sabe? Às vezes o cliente mandava umas mensagens assim que era muito nada a ver, tava tudo errado o cliente, eu falava, não é possível, eu vou responder esse cliente. Aí minha esposa falava, não, Fernando, deixa que eu respondo. Você tá nervoso aí, você vai acabar falando e aí vai perder razão. E realmente eu tava totalmente errado, né? Porra, calma aí, como que uma empresa, por mais que o cliente esteja todo errado, mande um e-mail sem educação, você tem que engolir seco e responder com educação, sabe? Por isso que é bom um suporte bem treinado. Aí minha esposa assumia isso daí e falava, não, pode deixar que eu respondo isso daí. E quando a gente começou a contratar, a gente começou a treinar, né? E para treinar, quando a gente fala, é aquele negócio, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E comigo, quando eu comecei a treinar, os meus primeiros funcionários, minhas primeiras funcionárias de suporte, eu sempre explicava sobre isso, né? Que eu tinha que aprender a engolir seco e é uma coisa que o suporte precisa bastante. Entrar por um ouvido e sair por outro. Principalmente eu falava para elas, né? Aqui, se você receber alguma mensagem, algum e-mail, né, mal educado, saiba que não é para você não precisa se afetar, sabe? É você entender que às vezes a pessoa está passando por um momento ou realmente é da educação da pessoa e que não é você ali, é a empresa. Então, mantenha sempre a educação, né? Responda, explique, né, a situação para a cliente e, né, mantenha sempre a calma. Entra por ouvido, saia por outro. Explique sempre para o cliente, né? Não deixe isso te afetar e solucione o problema dele. That's it, tá? Então não tem muito mistério em relação a isso. A partir do momento que você tiver uma equipe bem treinada com suporte, aí sim é a fase de você começar a escalar, né? E começar a contratar para as novas funções. Mas lembre-se que o suporte ele é muito importante e deve ser o primeiro setor a ser contratado, delegado dentro da sua empresa e deve ser muito bem treinado, tá, galera? Lembre-se disso, é muito importante. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo, né, que eu vou ter aí um prazer para te responder. Não esqueça de deixar dúvida nessa aula, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. Se você não ficou com dúvida nenhuma, bora para a próxima aula.